teve uma carta, né, que vocês escreveram, resumindo, assim, algumas questões como vocês estavam achando, né, que eu levei para o NDE. Então, eu fui acompanhando um pouquinho a trajetória, assim, de vocês, né, da turma. Então, eu sei que vocês gostam de encontros, né? Gostam de discutir sobre os textos, né? Então, me disponibilizo, né, gurias? Eu já fazia isso na outra disciplina, mas o pessoal não aproveitava, né, de fazer os atendimentos. Mas, então, a gente pode ter encontros todas as terças, tá? A Sônia lá no início colocou o número de matrícula dela, né? Então, a presença, ela não é obrigatória, né, gurias? Então, ela não é cobrada, né? Então, vocês ficam com 100% de presença, né? Nem todo mundo consegue estar em todos os encontros, né? Então, alguns encontros, eles vão ser encontros mais preparados, né? Então, nós vamos ter 3 encontros síncronos, né? Então, hoje é o nosso primeiro encontro. Coloquei ali no texto de apresentação da disciplina quais vão ser os nossos encontros síncronos, né? Mas nas terças eu vou estar disponível aqui, né? Nosso horário da aula vai ser das 9h30 às 11h, né? Coloquei ali na apresentação também. A gente teria uma manhã inteira de aula, né? Então, eu achei que esse horário, assim, seria bom, né? Porque não pega tão cedo como hoje, né? Hoje, como tem atividade da acolhida, foi mais cedinho, né? Não fica tão cedo, né? A gente consegue abrir a câmera, todo mundo já se preparou um pouquinho mais, né? E a gente pega aí o meio da manhã, tá? Então, sempre vou estar disponível aqui nesse link, né, no horário da disciplina, então, das 9h30 às 11h, né, 9h30 às 10h30, né, as aulas é de 1h a 1h30, tá? E para que a gente, né, discuta, para isso é importante que vocês tenham lido os materiais, né, para ter uma discussão a partir também da leitura de vocês, né, não ficar só com a minha leitura, tá? E a disciplina, ela vai ir numa crescente, assim, né, as discussões. Então, para hoje, né, que a gente está aí no primeiro tópico da disciplina, né, o cuidado como um princípio educativo, né, na educação das crianças de 0 a 3 anos, então, que é o foco da nossa disciplina, né. Então, essa primeira temática, né, a gente tem um texto, então, que é intitulado Ética e Cuidado, Cultura e Humanização, Eixos do Trabalho com as Crianças Pequenas na Educação Infantil, da Daniela Guimarães, tá? Todos os textos, eles vão estar disponíveis ali no AVA e eles têm também disponíveis na internet, tá? Então, esse texto, ele é um texto dentro de um e-book, tá? E um texto bem interessante, né? Claro, quando a gente está no presencial nessa disciplina, né, a gente inicia com outros, né? Essa primeira aula que a gente vai ter hoje, a gente tem, assim, quase 3 aulas, né? Mas a gente trabalha com outros textos também, né? Então, nós encontramos, eu digo nós, porque eu sempre trabalhei nessa disciplina com a Maria Renata, né? É o primeiro ano que eu vou trabalhar que a Maria Renata se aposentou, né? Então, ela não vai estar comigo na disciplina. Então, essa disciplina é nós, assim, né? Sempre eu e ela que a gente trabalhava, né? Então, nós elaboramos, né? Quando trabalhamos no ano passado com ela, nós buscamos textos, né? Que fossem, que abordassem, né? Já os diferentes textos que a gente ia trabalhando, né? Quando a gente trabalhava essa questão do cuidado e educação, tá? E esse texto, ele é muito interessante, muito bom, é um texto bom de ler também, né? Acredito que vocês não tenham conseguido ler, porque eu fui abrir a disciplina, o tópico dessa semana eu fui abrir ontem à noite, né? Então, me perdi aí nos horários. Mas depois vocês conseguem ler ele, tá? E aí vai aprofundando mais. Deixa eu ver aqui o chat que colocou. Ah, Sônia. Além do TCC, a questão das horas, gurias, vocês me perdoam, essas horas me tiram um sono e eu não consigo chegar nelas. Mas eu vou conseguir sim, tá? Então, a prioridade é sempre a turma que está no último ano, agora vocês são a prioridade, né, das horas complementares, tá? Que bom, Ana Paula, tu conseguiu ler o texto?
Então, tu vai trazendo contribuições aí, né? A ideia, gurias, né? Eu não preparei nenhum PowerPoint, tá? É que a gente vá conversando, né? Então, mesmo quem não está com a câmera aberta, né? Pode abrir o seu áudio ou ir colocando aqui no chat. Eu tô com o chat aberto aqui também para ir acompanhando, tá? É que a gente vá conversando sobre essas questões, né, que dizem respeito ao cuidado e à educação das crianças, tá? Então, queria começar assim, primeiro perguntar se vocês têm alguma dúvida, né, alguma questão que vocês queiram colocar em relação à disciplina, tá? Alguma dúvida que tenham, né, em relação ao conteúdo que vai ser trabalhado, ou a forma como vai ser trabalhado, em relação à avaliação, né? Não é em relação ao texto, tá? É em relação à disciplina. Se tem alguma dúvida, alguma sugestão, né? Vocês que passaram aí já um ano inteiro pelo ensino remoto, né? Se vocês têm alguma sugestão, alguma coisa que vocês gostam mais, né, nesse tempo aí que trabalharam, tá? Fazer Eu uma. achei o teu espaço bem organizado, acho que está bem explicadinho ali, Uhum, como tu vai trabalhar, os textos já estão todos ali, né? Eu acho que eu, pelo menos na minha parte, por enquanto está bem tranquilo, assim. uhum, Quando o pessoal mandou, realmente já era tarde, mas eu me acordei e dei uma lida, assim, no texto. No início uhum, estava achando meio assim, acho que é porque é cedo, né? Meio chatinho, mas aí depois é bem que a gente conversa mesmo na disciplina, que a gente vem conversando dessa uhum, parte do assistencialismo, né? De como se via antes, e isto vem mudando, já vem mudando, né? Mas a gente ainda vê muito ainda quando a gente entra nas e-mails para fazer inserção, que alguns pais, não os professores, né? Mas alguns pais ainda enxergam as escolas como um lugar só de cuidado, né? Bem como explica ali no texto e como a gente tem que trabalhar e as coisas que a gente deve trabalhar. Eu gostei bastante porque já vai me ajudar até no meu TCC. uhum. E com o que tu vai Eu, trabalhar, Ana Paula? a minha orientadora, Não, com que temática? a princípio eu vou falar a princípio, assim, que eu pretendo falar é da contribuição das famílias, né? Nesse ensino remoto dentro do espaço das crianças, né? Porque, na verdade, se a família não interage com a escola, o trabalho fica vazio, né? Não tem Aham. sentido nenhum. E o que Ah, eu vejo muito é que as famílias estão bem engajadas, assim, pelo menos nas escolas que eu acompanho, na escola que eu estou indo, a família tem sido bem importante, assim, e elas têm essa troca, né? uhum, Realmente o material que elas preparam, porque é um trabalho. Eu passei uma tarde lá, e elas estavam fazendo 28 passarinhos costurados à mão, sabe? Assim, é um trabalho assim que a gente pensa assim, ai, depois quando chega o material pronto, né, a gente olha, mas é um baita de uma trabalheira, assim, então estavam todas professoras ajudando uma única professora, que era de uma outra, né, de uma outra, era do maternal não, do ciclo 1, maternal 2. E estavam todas as professoras ajudando ela, e aí fizeram todo o material, e aí numa outra parte, uma outra turma, outras professoras ajudando a professora do maternal, fazendo montagem com. Era assim, muito legal. Era tipo um edredomzinho com a historinha, e aí os pais depois dão o retorno para a família, assim. E aí eu estava conversando assim, superficialmente com elas desse retorno, né, que elas tinham. E elas disseram que o ano passado realmente foi bem negativo, mas que esse ano eles entenderam que essa participação deles era fundamental, né? E, assim, 90% das famílias, elas participam, elas fazem com as crianças, dão feedback para a escola, e eu quero trabalhar isso, né, da importância da família, que sempre foi uhum. importante, né, mas agora nesse momento é fundamental. Ah, legal, vai E, se trabalhar e bem também com falo esse. assim por mim, né? A minha guria, ela é da PAI, tá? Não tem nada a ver.
mas assim, ela precisa do meu total apoio, ela precisa de mim integralmente para fazer as coisas, para ajudar. E aí, quando eu vou lá levar as atividades dela, que tem um dia, de 15 em 15 dias, a gente tem que ir lá levar as atividades, e no caso eu faço um relatório do que eu achei. E a professora fica muito agradecida, isso que são 12 alunos, Uhum. porque eu sou uma das poucas mães que vou buscar o material, sabe? As mães acham que, assim, se não está tendo uma presença, que elas entendem que aquele lugar lá é só para interação. E eu vejo assim que se eu não fizer aquilo dali com a minha filha, ela vai perdendo aquele vínculo com as Uhum. atividades, com as coisas, e vai perdendo interesse, né? Porque uma hora a gente vai voltar. Isso é fato. E Sim. aí, isso tu não vai fazendo aquele trabalho ali que eu digo, não, Amanda, tu tem que sentar. Às vezes ela não quer fazer. Eu digo, não, tu tem que sentar e tu tem que fazer as tuas atividades. Aí ela faz, né? Mas eu vejo assim como é importante, sim, a família tá de apoio, tá de ali ajudando, porque senão aí ela não quer fazer, eu não faço, aí ela também. E vai passando o tempo e ela perde o interesse, até de voltar, né? De ter um Uhum. retorno para a escola. Ah, legal. Então vai ser isso, a princípio vai ser isso. Vai trabalhar bem esse contexto da pandemia. Uhum. Sim, sim, eu Legal. acredito que o teu texto já me deu assim, já eu gostei ali, falou bastante de família também. Ah, é. Eu Depois a acredito gente que vai vai. trabalhar, na aula 3 a gente trabalha, tem um texto muito bom, tu vai gostar É, bastante. Se eu quiser acho que eu vou usar pegar até bastante ali, né, esses porque textos. no cronograma já tem todos os textos ali, se tu Uhum, quiser pegar, porque já tem o endereço ali, sim, sim. porque ele é bom, assim, nessa questão da família, assim. Então, a Sônia colocou ali aula gravada, slides, organização. É dúvida que tu tem, Sônia, se a aula vai ser gravada, se vai ter slides? Não, não entendi, assim. Rafa, tu pode, já vou me aproveitar de ti. Tu pode gravar? Tá. Não, eu fui colocar aqui aquele que é. Não, não é que sejam todas as aulas, é que eu comecei e não consegui. Eu fui colocar aqui, mas aí eu não consigo prestar atenção aqui no que as gurias estão dizendo, mas eu posso botar aqui. Ah, não, mas eu acho que eu já peguei. Eu consigo abrir, Para aí. gravar a tela também, se alguém quiser, não tem problema. Eu acho que já começou. Deu, já começou aqui. Já consegui. Deu, já consegui. Deixa eu ver o que a Sônia colocou aqui. Sônia, só antes que tu tinha colocado ali, essa aula é gravada? Tu perguntou? Aula gravada, slides, organização. Era uma pergunta? Bom, se a aula é gravada, sim, gurias, eu procuro gravar. Às vezes eu me esqueço e aí a aula já começou, então eu começo a gravar depois um pouquinho, tá? Aqui eu já comecei a gravar. Slides, às vezes tem, às vezes não tem, tá, gurias? Não tem, assim, quando eu vejo necessidade, né, ou às vezes durante, assim, a semana, como a gente vai ter esses encontros, né, então, eu posso gravar os encontros também, né? Que não é de aula síncrona, já marcada, assim, né? Às vezes posso gravar algum áudio, né? Se eu estou vendo que a turma está com alguma dificuldade, né? Ou às vezes num dos trabalhos, né? Se é uma semana que a gente não se encontra, e é uma semana que tem alguma atividade avaliada, então posso gravar um áudio, né? Explicando melhor aquela atividade, tá? E organização, aí não sei o que é, Sônia, que tu quis colocar ali. Se tu pudesse falar, né, que aí ficaria mais claro, tá? E a Sônia também coloca aqui, enquanto fiz a monitoria online, 1 ano, além de notar que a maioria não tinha condições de custear as aulas à distância, eu também notei falta de interesse dos pais e escola disponibilizar o material no portão da escola. Gurias, é esse momento, assim, né, do online, a escola dizia que não tinha como e os pais não cobravam, aí já entrava outras questões. Tá? Acho que a escola faltou, podia ter feito mais e os pais também.
Se a gente for entrar nessa discussão aí, né, da escola, do ensino remoto, do tipo de educação que a gente está tendo, né, está sendo um período, assim, muito difícil, né, para todo mundo. Está sendo para vocês na universidade, né, para nós, está sendo para a escola, né, está sendo em todas as etapas, né, tanto a educação infantil, anos iniciais, finais, ensino médio. É algo que a gente, acho que esse ano ainda está um pouco mais estruturado, assim, né? Mas o ano passado, assim, foi um ano muito difícil, né? Porque ninguém sabia direito o que estava acontecendo, né? A gente também, né, custou a se acomodar um pouco, assim, né? Nas coisas, né? Então, quando a gente vê, ninguém sabia direito o tempo que isso ia durar, né? Então, quando a gente vê, assim, as coisas vão tentando, né? Tentando fazer da melhor forma, né? E eu acho que não tem, assim, é culpa da escola, é culpa da família, é culpa das crianças, né? É todo mundo tentando se adaptar a um novo formato de vida aí, né? Que a gente está tendo. Então, acho que são questões muito difíceis, assim, né, da gente entrar, né, mas eu acho que é um ótimo campo aí a ser explorado, né, a ser estudado, né, a Ana Paula aí vem nos trazendo que vai estudar um pouco sobre isso, né, as famílias com certeza são fundamentais aí, né, nesse trabalho aí que está sendo feito, né, diria que as famílias que dão meio que o ritmo, né, para as crianças, principalmente se são crianças pequenas, né, eu que acompanho as minhas aqui, né, se a gente deixa por eles, muita coisa não acontece, né, então a gente tem que estar sempre meio que em cima, e aí se a gente vai para outras realidades, né, gurias, que os pais, né, aqui em casa a gente está tudo em formato remoto, né, em trabalho em home office, né, mas em outras famílias aí que pai e mãe têm que sair para trabalhar, às vezes não tem com quem a criança ficar, né, a criança vai para casa de um, do outro, do vô, de uma tia, né, então é uma situação que está bem difícil, assim, né, então com certeza, né, se tem o apoio da família, né, fica uma estrutura um pouco melhor para as crianças, né? Então tá, gurias, vamos entrando então no nosso texto, tá? Então, o que ela vem discutir, né? Ela vai discutir principalmente esses conceitos, né, de cuidar e educar, né? E a gente não tem como começar a disciplina, né, da educação de crianças de 0 a 3 anos sem trazer essa temática, né, do cuidar e educar. É uma temática que acompanha vocês aí ao longo dos 4 anos do curso, né, principalmente a partir do 2º ano, né, que eu trabalhei um pouco com vocês, né, em iniciação 3 e 4, e que a gente foi trabalhando um pouco da história, vocês foram trabalhando em fundamentos também, fundamentos 1, depois em fundamentos 3 vocês trabalharam também, né, as disciplinas aí da educação infantil, né, todas elas vão trazendo essa questão, né, da especificidade do trabalho com as crianças da educação infantil, né, essa especificidade do cuidar e educar, né, então, que não se separam, que são integrados, né, que são ações indissociáveis, né, isso a gente fala muito, né, mas às vezes a gente não entra propriamente na temática, né? O que é o cuidado, o que é a educação, né? Que exemplo, né? Então a gente costuma dizer, né? Um exemplo que se traz, quando eu estou trocando a fralda, eu estou cuidando, eu estou educando, né? Eu estou cuidando porque eu estou limpando essa criança, não estou deixando ela suja, né? E eu estou educando porque eu estou conversando, né? Então a gente, para explicar, a gente separa as ações, né? O que é o cuidado e o que é a educação, né? E esse texto, ele vem nos trazer um pouco, assim, que essas duas ações, elas andam junto realmente, né? Então, ela vem nos dizendo, assim, né? O que é o cuidar, né? E o educar, na especificidade, principalmente, do 0 a 3, tá? Então, a gente pode ir, não sei se vocês têm ele aí, né, mas a gente pode ir olhando, assim, para o texto, né, o início do texto, ela vai trazer um geral, assim, do que vai ser tratado, né,
E depois ela já começa, então, né? E ela traz uma palavra que eu acho muito interessante, né? O cuidado no cotidiano por uma atencionalidade educativa, né? Então, ela vai juntar essas duas palavras, que é a atenção e a intencionalidade, né? Então, ela chama como atencionalidade, né? E aí, se a gente for pensar nessa palavra, né? A gente vai trabalhando ao longo do curso, né? A intencionalidade, né? Toda prática tem uma intenção, né? Uma intenção, quando eu organizo uma sala, eu tenho uma intenção, né? Quando eu organizo o espaço, quando eu converso com as crianças, eu tenho uma intenção. Quando eu faço uma roda, eu tenho uma intenção, né? E aí ela junta a essa palavra a atenção, né? Então, a atencionalidade educativa, né? Nesse papel do professor, né? Então, por aí ela vai trabalhando as questões do cuidar e educar, né? Esse cuidar como uma escuta atenta, né? Cuidar e educar com uma escuta atenta, um olhar atento para as crianças, né? Então, ela vai, ao longo do texto, né, nos trazendo essas questões, claro, ela vai discutindo, né, e é um pouco que a Ana Paula falou ali, né, a questão do assistencialismo, né, então, ela vem discutindo, a Daniela Guimarães vem discutindo como que a educação infantil, ela vai sendo vista, né, e como esse cuidado, ele vai sendo visto, né, então ela vem dizendo, né, que o cuidado, ele, muitas vezes, né, e principalmente no início, lá quando começa a educação infantil, né, como uma assistência às crianças, né? Então, espaços que foram sendo pensados, né, e construídos para que as crianças tivessem onde ficar, né? Então, ela vai trazendo um pouco desse histórico, assim, né? E como um tomar conta, né? Então, as crianças no momento é muito mais um espaço para as famílias do que para as crianças, né? Para que as famílias pudessem deixar os seus filhos, né? Enquanto trabalhava. Então, ela vem trazendo um pouco assim dessa história, né? Mas sempre voltado ao cuidado, né? À assistência, né? Então, essa forma mais mecânica, né, dessas ações de cuidar, né, a higiene, essa troca de fralda entrando também como a higiene, né, manter a criança limpa, alimentada, né, mas não com esse ato de atenção, né, muito mais como um ato mecânico, né, mais técnico, né, então ela vai trazendo essas ações, né, de cuidado considerado como dar conta de uma rotina, né? Então, se a gente, em alguns, né, nessas inserções que vocês foram fazendo aí, né, que conseguiram fazer, né, no segundo ano, vocês fizeram as inserções em escolas, então, quem conseguiu fazer inserção em berçários, né, em turmas mais, ou turmas integrais, né, então, o que a gente via, né? Fazia inserção de manhã, muitas vezes as professoras colocavam, né? De manhã são mais as ações, assim, mais de cuidado, você tem que vir à tarde, que é onde tem mais atividades, né? Às vezes as professoras colocam, né? Então, separam bem essas duas ações, né? O que é cuidado e o que é educação, né? Então, esse cuidado visto bem como mais práticas de higiene e alimentação, né? E até às vezes separam as pessoas que fazem isso, né? Quem cuida são as assistentes, quem educa é a professora, né? Então, a Daniela Guimarães, ela vem trazendo no texto, né? Essas ações, como são consideradas bem separadas, né? De cuidar e de educar, e até mesmo das pessoas, né? Que fazem essas ações, né? Então, ela traz essa divisão, né, das práticas, e aí ela vai entrando, então, né, que a gente tem que ampliar, né, o olhar que se tem para o cuidado, né, que olhar é esse, né, que a gente tem para as crianças quando a gente pensa nessa questão do cuidado, né, então ela vai trabalhar as duas palavras, né, o cuidar e o educar, né, vai trazer um pouco do significado, né, como que essas palavras significam, né, então ela vai buscar o termo cuidar,
né, na origem etimológica, né, da palavra, né, como o cuidar, ele tem duas origens, o cogitare e o curare, né, o cogitare como um pensar e imaginar, e o curare como um tratar de, né, então pensar naquilo que se cuida, né, pensar no objeto que se cuida, não, né? Naquela pessoa que se cuida, né? Então, a gente usa essa palavra para muitas coisas, né, gurias? Então, tem o cuidador do idoso, né? Tem o cuidador das crianças, né? Então, quem é esse cuidador, né? Tem um outro texto que a gente costumava trabalhar na disciplina, que vai trabalhar sobre a questão do gênero, né? Que esse cuidado, ele sempre foi muito mais atribuído à mulher, né? A gente já trabalhou isso também, né, ao longo aí das disciplinas no curso, né, o cuidado, quando a gente fala em educação, essa questão do materno, né, ligado à mãe, ao feminino, né, porque se pensa nesse cuidado mais em relação ao corpo, né? Então, ela vai um pouco, a Daniela Guimarães vai um pouco abrir essa palavra, né, e trazer significados, né, que não envolve, que esse cuidar, ele não envolve só habilidades técnicas, né, mas também envolve a atenção, a reflexão, né, a gente pensar sobre esse ser que a gente está cuidando, né, o olhar atento em relação às crianças, né, que olhar que a gente tem quando a gente vai cuidar essa criança, né? Vai trocar uma fralda, vai alimentar, vai conversar, vai cantar uma música, né? Então aí ela entra com essa questão desse olhar atento, essa atencionalidade, né? Que a gente vai ter quando a gente vai estar com as crianças, tá? Por isso vocês podem ir também interagindo aí, né? Colocando, se tem algum exemplo, né? Alguma questão aí para colocar. Tá? Então, ela trabalha o cuidado como atenção e escuta, né? Atenção e escuta atenta para as crianças, tá? A principal forma, assim, que ela olha, né? Considerando as expressões das crianças, né? As expressões que eles vão nos mostrando nessas diversas linguagens, né? Ó, o que a Sônia coloca aqui? Até os maridos acham que a gente é que tem que cuidar deles. A gente tenta educar também. Fulano, chinelo no meio da cama. Sim, essa questão do cuidado, né? Muito voltado à questão da mulher, né? Muito voltado à questão da mulher. Então, esse feminino, né? E aí a gente vai lá na história da educação infantil, né? A gente trabalhou isso lá na disciplina de iniciação, né? O quanto... lembram até da professora Juliana, né, que ela foi apresentar a pesquisa dela do mestrado, para a gente, né, em aula, então, que ela trazia isso, assim, né, que tudo era ligado a esse cuidado ao feminino, à mulher, né, às amas, né, então, o cuidado sempre visto pela questão da mulher, né, e essa história do atendimento à criança, ela mostra isso, né, então, tem que cuidar, e aí entra também a concepção de criança, né, desse ser frágil, né, desse ser passivo, então, o adulto é aquele que cuida da criança, né, e que acaba também controlando essas ações, né, esse cuidado sempre ligado à falta, à carência, né, então, se falta alimentação, né, se falta higiene, então, o adulto que vem prover esses cuidados à criança, né, e essa questão da mulher muito forte, né, as crianças sendo colocadas num lugar de falta, né, de algo que falta, que precisa ser suprido, né? E o adulto nessa relação muito mais de controle com as crianças, né? Da ação do adulto sobre as crianças e não com as crianças, né? Então, a ideia que ela vai trazer de cuidado é muito mais uma ação com as crianças do que uma ação sobre as crianças, né? Então, o cuidar e educar, ele envolve muito mais essa parceria, né? Do adulto com a criança, mesmo desde bebezinhos, gurias, a gente vai ver ao longo da disciplina, assim, né, a potência desses bebês, né, e o quanto eles são ativos também no seu próprio desenvolvimento, né, então não é esse adulto que
que vem, controla a ação, controla o horário, controla a alimentação, né? Mas as crianças também participando desse processo, né? As gurias colocam aqui no chat, deixa eu ver, a Cristiane disse que na última inserção era bem separado cuidar com educar. Eram as atendentes que ficavam com a parte do cuidado, de levar no banheiro, lavar as mãos, e as profs na sala não interferiam. Fiz inserção, creio que ambas as ações, tanto de cuidar como de educar, estavam bem presentes na rotina. Então, depende muito da escola, né? Depende da escola, às vezes dentro da mesma escola, depende da prática da professora, né? Esse cuidado numa outra dimensão, né? Que era essa que eu estava falando, né? Numa dimensão de partilha, de fazer com a criança, né? De uma dimensão ética, né? Então, é um conceito que ela vai usar aí do Foucault, né? Que é a de liberdade, né? Então, que ela vai trabalhar o cuidado como uma dimensão ética. O que seria isso, gurias? Uma dimensão ética desse pensar no outro e pensar em si mesmo, né? Isso tanto a criança quanto o próprio professor, né? Então, no momento que eu cuido e educo essa criança, né? Eu também estou cuidando das minhas ações em relação a ela, né? Então, é aquela ideia da ação, reflexão e ação, né? Então, eu interajo com a criança, né? Eu tenho as ações de cuidado e educação com ela, eu, como professora, penso sobre as minhas ações, né? A partir também da ação da criança, né? A partir do olhar que ela nos traz, né? Que quando a gente pensa nos bebês é uma linguagem muito mais de expressão desse corpo, né? Do que de fala, né? E penso sobre o que faço e transformo as minhas ações, né, a partir da ação da criança, né? Então, esse cuidado numa dimensão ética, ele quer dizer isso, né? Ele quer dizer essa prática sempre refletida, né? Sempre reflexiva, né? De uma ação que vai, que volta para o meu pensar e que retorna para a criança, né? E dessa criança que enxerga o mundo, né? Que pensa sobre ele também, né? E nas nossas ações ela se enxerga também, né? Então ela vai trabalhando essa dimensão desse cuidado, né? Numa dimensão ética que extrapola essa ação mecânica, né? De simplesmente troca uma fralda, né? Às vezes, quando a gente vê, né, num planejamento que se coloca lá um roteiro, né? O momento de higiene ele entra assim, mas ele não, muitas vezes ele não é pensado, né? Ele não é preparado, o espaço onde eu faço essa higiene ele não é preparado, né? Aí a gente acompanha, né? Às vezes nas práticas uma ação muito rápida, né? Porque às vezes o que importa muito mais é a atividade em si, né? Que vai se fazer com as crianças, e isso não é considerado como uma ação educativa, né? Esse momento que eu alimento as crianças, né? Que as crianças vão se alimentar, o momento que elas vão lavar as mãos. Se vocês forem observando, né? Na organização ali do AVA, né? Vão ter várias imagens, né? São imagens que a gente foi pegando de práticas, algumas práticas, né? De escolas, assim, né? Então, que aparecem mãos, aparecem pés, aparecem mãos de várias pessoas, né? Então, é pensar nesse espaço sendo feito a várias mãos, assim, né? Esse cuidado sendo feito a várias mãos, né? Não só do adulto em relação à criança, mas da criança em relação a ela mesma, né? Então, esse cuidado muito mais ampliado do que simplesmente uma ação mecânica aí, né? De se responsabilizar pelo outro, né?
e de dar uma resposta ao outro, né? Esse outro, a criança, né? Então, a gente como responsável pela criança, né? E de dar uma resposta no sentido de que ela vem ao mundo, né? Essa criança chega ao mundo e tudo é novo, né, gurias? Tudo é novo, né? O bebê. Então, esse primeiro contato é com a mãe, é com o responsável que cuida dela, né? Ela vem bebê, e aí quando ela entra na escola, né? Se ela entra, né? Quando a gente falando lá na educação bem dos bem pequenos, né? Ela passa a ter esse espaço de vida coletiva aí com outras pessoas, né? Então, que passam também esse tempo com ela, né? E que vão partilhar desse cuidado que a família tem, né? Também. Então, depois a gente vai avançando nessas discussões, né? Entrando nessa questão da família, né? Dessa partilha desse cuidado, dessa ação complementar, né? Que a escola vai ter em relação à educação das crianças, né? Então, como é importante a gente pensar o que é esse cuidar, né? Quando a gente fala nesse cuidar, né? E como que a gente vai estar atento a isso, né? Atento a esses movimentos das crianças, né? Atento a essas expressões que elas vão nos mostrando, né? Então, dessa responsabilidade, né? Esse cuidar como estar atento ao outro, né? E que isso é uma responsabilidade nossa, né? Então, ela diz, né, que esse cuidar e educar como uma ação indispensável, né, é um acompanhar o outro estando atento a ele, né? Então, a educação, né, quando ela vai trabalhar o conceito de educar, é esse conduzir, né, acompanhar o outro, né? Então, se o cuidado é uma atenção, né, uma atencionalidade que eu tenho com a criança, e a educação é um acompanhar, né? Então, o cuidar e educar seria um acompanhar o outro com atenção a ele, né? Uma atenção, como ela diz, uma atencionalidade, né? Então, ela vai trazendo aqui no texto, né? Eu acho bem interessante, ela vai trazendo alguns exemplos também, né? Ó, ela traz aqui, né? O cuidado presentifica-se quando dialogamos com o choro das crianças, buscando seus sentidos, quando respondemos aos seus gestos comunicativos com os nossos gestos e palavras, quando damos visibilidade às brincadeiras das crianças, né? Quando vamos ampliando esse vocabulário das crianças, né? No momento que a gente canta uma música, né? Então, todas as ações que a gente vai tendo com as crianças, né? Elas são essas ações de cuidado e educação, né? De um acompanhar a criança estando atento a ela, né? Acompanhar os movimentos, né? Esses bem pequenos, né? Quando começam lá na escola, né? Ainda no chão, né? Dispostos, né, quando a gente organiza a sala, né, pensa essa organização para os pequenos, né, para os bebês, e agora eu li a Larissa aqui, me lembrei, né, a Larissa deve ter exemplos ali também da escola, né, que a Larissa trabalhou como monitora, né, a Deza também, né, que acompanhou aí na escola. Então, essas atividades de monitoria, né, que vocês vão fazendo, não só as inserções, né, que vão acompanhando aí na educação infantil, devem ter observado já, né, salas dos bem pequenos, né, dos bebês. Então, essas crianças, né, que ficam bastante no chão, né, que engatinham, que vão à procura do outro, à procura de um objeto, né. Então, esse nosso olhar, né, nosso olhar atento a esse movimento dessas crianças, né, pelo espaço onde elas estão, né, pelas ações delas, né, pelas interações que vão acontecendo, né. Então, a gente vai acompanhando com esse olhar, né, com essa atenção. Então, todos os momentos que a gente vai vivendo com essas crianças, eles são de cuidado e educação, nesse sentido que ela traz, né, de uma atenção, de um acompanhar atentamente essas crianças, né, e de um acompanhar, mas também de um participar com elas, né, e elas participarem junto nessas ações, né, de cuidar e educar, né. Então, ela diz que isso vai se presentificando, né, nas ações das crianças, né, no momento, esse cuidado vai se tornando presentificado, né, porque
porque a gente às vezes quer exemplos, né? Tá, indissociável, tá? Mas de que forma, né? De que forma que... e aí a gente vai tentando explicar, né, essas ações. Parei aqui de acompanhar o chat. A gente vai tentando explicar essas ações e às vezes a gente divide elas, né? Deixa eu ver o que as gurias colocaram aqui. Acredito que essas questões se perdem, pelo menos nas escolas que presenciei, na rotina da escola, nos horários que são estipulados e cronometrados muitas das vezes. Horário controlado, talvez por envolver outras situações, como o trabalho de funcionários da cozinha, sim, hora do lanche, agora eu não vou lembrar, mas eu acho que foi na turma de vocês que teve o relato de... Eu não me lembro se a gestão da escola foi na sala. Me lembro numa turma que foi a Lilian, que era da EMEI Verenice, que ela foi conversar com a turma e trazer um pouco, assim, de como que acontecia, né? E isso do horário, ela falava muito, assim, né? Ela dizia, a gente tem que ter uma organização, né? Então, tem que ter o horário de refeitório, né? O horário, por exemplo, do sono, né? Então, que todas, que no horário do sono, que era o horário depois do almoço, né, tinha a troca de professoras, né? Então, quem ficava mais, era uma professora, que ficavam com várias crianças, ou era uma atendente. Então, as crianças tinham que participar desse horário do sono, né? Então, que a gente questionava essa coisa, né, do dormir todos na mesma hora, né, todos fazerem as mesmas coisas na mesma hora. Então, às vezes, com certeza, isso que as gurias colocam, né, é uma organização da escola, né? Então, aquele horário, né, por exemplo, os horários de lanche, né, horários de refeitório, tem que ter uma organização, né? Mas também pode ter uma flexibilização nisso, né? Nesses horários. Então, às vezes, pelo horário, né? Pela essa questão do tempo, as ações ficam bem cortadas, né? Ficam bem mais mecânicas, assim, né? Então, a gente tem que ter, por isso que ela diz, né, essa dimensão ética, assim, da gente pensar sobre essas coisas que faz, né? Então, se eu preciso ter uma organização, né, para a escola funcionar como um todo, né, não pensando só numa turma, né, mas pensando como um todo, vou precisar ter horários, né, mas então eu vou pensar de que forma que eu vou dedicar, né, esse tempo também para momentos de higiene, também para momentos de sono, né, que essas ações são as ações que devem ser planejadas na creche, né, principalmente de 0 a 1 ano e meio, né, que eles ainda têm muita necessidade do sono, ainda tem a questão da fralda, né, muitos não se alimentam, a maioria não se alimenta sozinho ainda, né, então a gente vai introduzindo isso, né, do aprender a se alimentar. Então, como que essas ações não vão ser educativas também, né, gurias? Então, quando ela trabalha essa dimensão ética, né, e essa atencionalidade, ela está falando em relação a todas essas ações, né? Então, de não separar, né? E aí, quando a gente vai planejar, por exemplo, né, a rotina de uma turma de 0 a 18 meses, né, que geralmente vai entrar na escola com 4, né, de 4 a 6 meses, até 18 meses, mais ou menos, a gente tem que pensar nesses momentos, né, como momentos educativos também, né, que a rotina e as atividades, elas vão gerar em torno disso, né, em torno da alimentação, em torno da locomoção dessas crianças, em torno da higiene, né, então esse espaço tem que ser pensado para isso. Esse espaço tem que ser pensado para isso, as ações têm que ser pensadas em relação a isso, né? As expressões das crianças, né? Os objetos que eu coloco na sala, todos eles vão ser pensados. Barulho aqui. Acontece. Todas essas ações têm que ser pensadas com essa organização também da escola, né? Por isso que a gestão é muito importante numa escola, né? Porque ela precisa ter também esse entendimento, né? Quando vai organizar, quando vai pensar num refeitório, né? Nos horários que ela vai colocar cada turma, né? Quando vai pensar no pátio,
Acordaram, Cris. Quando vai pensar no pátio, né? Então, tudo isso, quando a gente envolve a escola como um todo, né? Por isso que a gente trabalha lá na disciplina de iniciação 3, né? A questão da gestão, né? Da escola, e como é importante isso, né? Pensar essa escola como um todo, né? Então, eu penso nas propostas dessa escola, né? E penso que tenho ali diferentes idades, né? Como organizar isso, né? Então, como as gurias estavam colocando ali no chat, a Sônia e a Cris, às vezes algumas ações elas ficam mais não são mecânicas, né? Mas uma organização assim, né? Mais um padrão assim, né? Que tu tem que usar de horários e de organização, mas para um funcionamento total ali da escola, né? E se tu não tens, né, enquanto gestão, um olhar, uma concepção, né, de criança, de espaço e de bebês, principalmente, né, nossa temática aqui, né, Cristal, só um pouquinho, gurias, aqui a gente tem a Cristal, tá dando um bom dia, é estudante de biblioteconomia da UFES. Prazer, Cristal. Gurias, Prazer, professora. a gente tem estudantes, tá, nas diversas disciplinas de mobilidade acadêmica. Então, estudantes de outras universidades que estão fazendo intercâmbio aqui com a FURG, né? Assim como tem alunos da FURG fazendo intercâmbio, isso em função dessa questão do ensino remoto, né? Nos dá essa possibilidade, né? Da gente estar em outras universidades aí, né? E a gente tem estudantes de outras universidades. Então, bem-vinda, Cristal. Vai trabalhar conosco aí na disciplina de 0 a 3. Deixa só eu puxar um pouquinho aqui o chat. Vocês foram colocando várias coisas aqui. Charlene, eu penso que mesmo com horário estipulado, cuidar e educar, o educar e cuidar estão juntos, faz parte da rotina escolar, os horários também, só preciso fazer isso de modo não engessado. Isso, Charlene. Isso, sentir esses momentos mecânicos. E aí vão entrar as concepções, né? Charlene, Cris, a Sônia, né, que estão participando ali no chat, vão entrar as concepções dos professores, as concepções da gestão, né? Porque a gente consegue sim, né, estipular horários, organizar para que todas as turmas passem por um refeitório, né, mas que essas ações estejam indissociadas, né, esse cuidar e educar, com certeza a gente consegue, né, em alguns momentos eu lembro da Lilian, não sei se foi nessa turma de vocês, que eu lembro da Lilian, que a Lilian dizia assim, né, na turma, quando a gente está na universidade, né, a gente enxerga de uma forma, quando a gente vai para a escola, a gente começa a enxergar de outra forma, né, porque é bom pensar nessas questões, né, Gurias? Porque parece assim, tá, então aí a gente chega na escola e vê assim, mas de que forma que eu vou fazer essa ação indissociável, né? De que forma, eu tenho o horário do sono, então eu sempre dizia, né? Não, o horário de sono dorme quem quer, né? As crianças que não querem dormir vão ficar com um brinquedo, né? E aí a Lilian dava um exemplo assim, mas aí ela fica com um brinquedo e a que quer dormir não consegue. Fica muito barulho. Aí tem uma professora só cuidando ali, né? Estando ali com as crianças naquele momento. Ela não consegue ficar com os que estão acordados e os que querem dormir, né? Então, o que ela foi colocando? Que aos pouquinhos, né? Aí a criança não precisa dormir, mas ela pode ficar quietinha, o professor pode ficar ali do lado dela, né? Contar uma história baixinho, e que aos pouquinhos elas vão entendendo também a rotina desse espaço. Né? As crianças também vão entendendo a rotina desse espaço, aos poucos vão querer descansar também, vão querer tirar um soninho, né? Então, a forma como a gente vai fazer isso, ela vai, com certeza, dizer da nossa concepção, né? Se eu entendo que não, elas todas têm que dormir, então eu vou colocá-las deitadas, né? E não pode levantar, e não pode isso, e não pode fazer, né? Então, nos dois exemplos, né? Eu estou trabalhando com as crianças
a questão do sono, né, do descanso, mas de formas muito diferentes, né? Então, com certeza, essas ações, elas vão ser indissociáveis também dependendo da concepção que eu tenho, né? Do que é esse cuidado, né? Então, vocês trouxeram ali, acho que foi a Cris que trouxe, né? As crianças que a atendente cuidava dessa parte de higiene e a professora, né? Que ela via bem separado, né? Essas duas ações. Então, se eu entendo que eu estou na minha formação, não é para trocar fralda, né? Eu estou estudando para ser professor, não é para trocar fralda, eu nunca vou conseguir trabalhar de forma indissociável o cuidar do cara, né? Agora, se eu entendo que o trocar a fralda, ele é um momento de cuidado e também um momento educativo, né? Que ao conversar com essa criança, ao ter contato com essa criança, né? A ter essa atenção com ela, ele é em todos os momentos, ele é no momento que essa criança está, que eu estou cantando uma música, ele é no momento que eu estou trocando uma fralda, ele é no momento que eu estou disponibilizando a colher para essa criança se servir de uma comida, no momento que eu estou mostrando para ela como eu coloco o alimento na colher para que depois ela vá se alimentar sozinha, né? Então, as minhas ações, elas estão sendo indissociáveis, né? Então, essas questões, com certeza, elas vão estar ligadas às nossas concepções, né? Deixa eu ver aqui o que as gurias vão colocando. O mal dos corpos, os hábitos para a vida, com certeza. E entra na questão que a gente discutia lá em rotina, cotidiano, né? Essas rotinas muito engessadas, né? Que não trazem flexibilidade, elas dificultam que essas ações sejam indissociáveis, né? Então, eu concordo com Ilane, a Lei. agora. Ai, desculpa te cortar. Não, Agora fala. tu estava falando da troca da fralda, na escola que eu fui também. Eu vi, achei estranho, assim, né? Claro, nunca tinha ficado num espaço de bebê e que veio uma outra pessoa para trocar. Aí eu perguntei, por que que é ela que troca, não é tu? Aí ela meio que deu uma enrolada, assim, né? Não falou, porque eu sou formada e ela não é, porque é a menina que trocava fralda, era uma menina que fazia magistério e era uma menina terceirizada. E ela fazia troca das fraldas dos bebês, né? Mas tá, eu fiquei meio assim, fiquei meio sem entender. Mas eu já vou além, né? Não vou citar nomes, mas dentro da minha turma eu escutei, e não foi nenhuma nem duas, dizendo que não estava estudando pedagogia para limpar a bunda de criança, Uhum, entendeu? E aí tu fica olhando assim, claro, eu também, quando eu comecei, né, eu não sabia o que que abrangia, o que que... Nada. E aí eu comecei a estudar e ver que tudo faz parte, uhum, né? Então, assim, ó, tu podes não gostar da educação infantil, mas se tu tiver, eu penso, lá no, na primeira etapa ali, que tiver uma criança que é cadeirante, que de repente a monitora se atrapalha, tu não vai ajudar porque tu estudou e tu não vai tirar a fralda daquela criança, uhum. Até né? porque a gente se preocupa com o bem-estar, né? Exato, Então, se a gente está exato. preocupado com o bem-estar dessa criança, né? A gente vai fazer todas as ações para deixar essa Sim, criança sim, confortável, né? Então, e a gente está lidando com um ser humano, né? Uma criança que está exatamente. ali se desenvolvendo, né? E que a gente está compartilhando com a família esse cuidado e essa educação, né? Sim, Naquele momento que ela está na escola, é responsabilidade nossa, né? E a gente estuda para trocar uma fralda assim, para limpar sim, uma bunda assim, porque isso faz parte da educação dessas crianças, né? O conversar com a criança, o desenvolver a linguagem, trabalhar a autonomia, tudo isso eu estou fazendo no momento que eu estou trocando uma fralda com essa criança, né? No momento que eu estou alimentando essa criança, né? Então, se eu penso no bem-estar dessa criança, essas ações são, sim, partes sim. da minha profissão enquanto professora, né? Então, se eu não gosto da educação infantil, então sai da educação infantil se tu não gosta da educação infantil, né? Sim. Se a gente, não, né? Então vai fazer outra coisa,
né? Porque esse é sim o nosso trabalho, né? Sim. Faz parte das nossas ações, né? E essa questão de vir outra pessoa para trocar, né? É um vínculo muito forte que tu estabelece com a criança nesses momentos de higiene, de uma troca de fralda, de uma alimentação, né? A gente visitou uma escola em Florianópolis que trabalha com... A gente vai estudar nessa disciplina a perspectiva da Amy Pickler, tá? E aí a gente visitou uma escola, a Escola Florença, em Florianópolis. Então, teve um ano. Acho que vocês não estavam ainda, não me lembro se vocês... Acho que não, né? Porque a gente juntou o pessoal do primeiro, segundo, terceiro, quarto ano e fomos. E aí, e lá eles tinham isso, assim, a questão da troca de fralda, de ser com a mesma pessoa, tipo assim, tinham 2 professoras na sala, né, era um grupo menor de crianças, né, com os bebês, e aí elas nos contando, assim, né, que algumas têm um vínculo mais forte, então aquelas é que pegam a criança no momento de trocar uma fralda, né, elas perguntam, depois a gente vai estudar isso, é muito interessante, elas anunciam para a criança, né? Vamos trocar a fralda? Agora eu vou trocar tua fralda. Tem xixi ou cocô aí? Porque vocês imaginem, gurias, o que é alguém chegar, nos puxar a roupa, espiar, nos cheirar, né? É uma invasão que a gente faz, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter, até nesse momento, né? De que tu vai olhar a roupa da criança, não é essa coisa assim, pega e leva e bota no trocador e deu, acabou, né? Não, anuncia para ela o que tu vai fazer, né? Isso é ter atenção, né? Com o outro. Anuncia para ela o que tu vai fazer, diz o que tu vai fazer, pede ajuda dessa criança, né? Vamos levantar a perna, né? Agora a professora vai te ajudar a ficar limpinho, vamos ficar cheiroso, né? Ajuda isso, ó, vamos levantar o pé, né? Então tu vai conversando com essa criança, né? Então, se a gente pensa que é uma ação de simplesmente limpar a bunda, né, da criança, aí sim, né? Agora, se a gente entende o que é esse processo, né? O vínculo que se estabelece no momento que a gente vai trocar uma fralda, vai alimentar uma criança, né? Tu tá tocando no corpo da outra pessoa, né? Tu estás tendo um momento de intimidade com ela, né? Então, não é assim qualquer um, se a gente pensar isso em nós, né? Quanto que a gente iria ficar incomodado com isso? Por que com a criança a gente pode fazer dessa forma? Né? Essa criança que está chegando ao mundo, que está descobrindo as coisas, né? Que está descobrindo as palavras, está descobrindo como que se fala, como se faz um movimento, né? Então, tem que ter essa ação de cuidado, né? E de educação como uma atenção a esse outro, né? Um olhar atento a essa criança. Né? Então, por isso que a gente diz que faz parte, sim, do trabalho do professor, né? Porque não é, ai, que nojo trocar uma fralda. Claro, às vezes a gente vai pegar uma fralda, né? Num cheiro não tão bom assim, né? Mas depende da forma como a gente entende esse momento, né? O que é esse momento, né? Por que ele é um momento educativo, né? Se a educação é um acompanhar o outro, conduzir o outro, né? Para a descoberta, para a autonomia, muda, né? A forma como a gente entende isso. E os bebês, eles não falam, né? Se a gente pega eles, toca neles, se a gente fala, pergunta, né? Tipo, agora eu vou trocar tua fralda, não sei o quê. Não tem como eles falarem, não, eu não quero que tu troque minha fralda, né? A gente tem que ter essa visão também de que como que a criança vai reagir durante a troca da fralda, se ela vai ficar meio... Porque tem criança que fica assim, né? Assustada. Assim, fica tipo, essa pessoa tá tocando em mim, eu não sei quem é essa pessoa. Sim. E os maiores, eles já falam, né? É uma coisa muito engraçada, assim, lá na escola, porque é incrível, assim, às vezes tem horários que parece que dá vontade de ir no banheiro em todos ao mesmo tempo, assim, ó. E aí vai todo mundo no banheiro junto. Aí a gente tá naquela função, assim, de banheiro com todo mundo, que ajuda, não sei o quê. Aí uma colega minha, que também é monitora, né, perguntou para uma aluna minha, queres que a prof te ajude? Ela olhou para ela e falou assim, não, eu quero a prof Mari.
Porque eu já ajudava ela no banheiro, né? Então, eles realmente esse vínculo é muito forte, né? É. Porque ela já tá acostumada comigo. Era só ajudar ela a botar a calça, porque agora no inverno eles vão com 2 calças. E eles não conseguem puxar a calça para cima. E era só para ajudar isso. E aí, queres que a prof te ajude? Não, eu quero a prof Mari. Só para puxar a calça para cima, porque, né, é a prof Mari que faz. Então, esse vínculo realmente Então, essa criança fala, né? Sim. Agora, o bebê que não fala, né? Então, é que ela diz lá no início, né? Esse olhar que se tem para a criança como a falta, né? Que precisa que o outro faça por ela, né? Então, ela é sem fala, então o outro faz tudo por ela e faz desse jeito, assim, que é uma intromissão, muitas vezes, né? Às vezes até agressivo, né? Dependendo da forma como tu pega essa criança, né? Então, esse olhar atento, essa atenção que tu dá para ela, ela é muito importante, né? E principalmente essa construção desse vínculo, né? Deixa eu ver o que as gurias foram colocando aqui também. Os horários fazem parte da rotina, também educo, as crianças também aprendem a seguir uma rotina, a ter responsabilidades, que isso seja importante, com certeza. Pode ser flexibilizado, até porque se não for virar algo automático, as crianças vão fazer por fazer. Com certeza. E elas aprendem a fazer automaticamente também, né? Se a gente faz essas coisas automáticas, né? Então, e é um momento tão gostoso, né? Se vocês pensarem para uma criança, né? Esse momento de tu trocar uma fralda, né? Se tu vai para um ambiente pensado para isso, né? Tu pode colocar uma música, né? Tu pode conversar de uma forma suave com essa criança, né? Então, a forma como tu faz isso, ela tem toda uma diferença, né? Nesse processo educativo dessa criança. Também penso assim, Charlene e Mari, quantas possibilidades poderiam e podem ser exploradas nesses momentos. Na escola onde trabalho, todos os dias o lanche é no mesmo horário, no início era difícil, nem todos tinham fome na mesma hora, mas hoje é até engraçado, porque quando está chegando a hora do lanche, todos começam a perguntar, vamos para o lanche? Eles acostumam, né? E o organismo, porque assim, cada um vem de casa com uma rotina diferente, né? Uma rotina de horários diferentes, né? Alguns comem numa hora, outros comem em outra, alguns dormem, outros não dormem, né? Então, a escola é um outro espaço, né? É um espaço coletivo que tu tem que ter uma organização, né? Para que tu consiga... é diferente da casa. A casa tem uma organização que para aquelas pessoas funcionam, né? Ainda mais agora, né, Nani, que as crianças passaram um ano praticamente dentro de casa, né? Então, aí esse retorno para o presencial... É um momento de inserção novamente, né? Eles sentiram muito, assim, quando a gente retornou para o presencial, tinha muitas crianças que no início, durante a tarde, ficavam caindo de sono, porque provavelmente em casa tinha essa rotina de dormir de tarde, né? E aí chegava a hora do lanche, não tinham fome, a mãe mandava um monte de lanche, a criança não comia nada, porque não estava com fome naquele horário. Aí quando estava chegando perto da hora de ir embora, falava, ai, prof, eu tô com fome. E aí tu fica naquela coisa, assim, né, de querer que eles tenham uma rotina, mas aí tu fica tipo, será que... Mas aí tu também tem que... É um momento, que nem um momento de inserção, né? Vai trabalhar sobre isso também, né? É uma nova inserção, né? É um novo momento aí de construção de hábitos, de uma nova rotina, né? Então, tem que ter uma sensibilidade, né? O professor tem que ser sensível a isso nesse momento agora, né? Tá. Só... Ai, 9h15, gurias, que coisa. Só seguindo o texto aqui, né? Então, ela vai trabalhando, né, essa perspectiva do cuidado. Ela trabalha muito, eu acho muito interessante que ela trabalha a questão do olhar, né? O encontro do olhar do adulto com o olhar da criança, né? Então, que a criança, o olhar da criança, ele é muito atento ao adulto que está com ele, né? Aos movimentos do adulto, né? As ações, o olhar para os objetos que estão na sala, né? E o olhar do adulto, ele nem sempre encontra o olhar dessa criança, né? Eu acho muito interessante isso que ela fala, porque às vezes o olhar do adulto, ele está em direção à criança, e às vezes o nosso olhar,
enquanto professor, ele está numa organização de uma agenda, né? Ele está numa organização de um material que eu vou disponibilizar para as crianças, né? Então, da gente prestar atenção nesse olhar, né? E que ele possa ser um olhar que possibilite realmente um encontro e não um desencontro com as crianças, né? Então, o cuidado e a educação, ele também está muito em relação ao olhar que a gente tem em relação às crianças e elas a nós também, né? Então, o modo como nós observamos e o que nós observamos nas crianças, né? Então, ela vai fazendo alguns questionamentos, né? Sobre a nossa posição quando a gente fala com as crianças, né? Sobre o que a gente está olhando e de que forma a gente está olhando para a ação das crianças, né? Bem interessante, assim. E depois o texto também, ela vai entrar na questão da cultura, né? Da cultura dos adultos, a cultura das crianças, a questão da cultura de pares, que as crianças vão construindo, né? Suas próprias culturas, né? Então, que esse nosso olhar de cuidado, ele também tem que estar atento a essas culturas, né, que as crianças vão construindo. Então, que a gente apresenta uma cultura para as crianças, né, assim como as famílias. Não, ele perdeu na hora do lanche. O que foi? Não entendi, Sônia. Acho que ela quis brincar, porque como tem horário de lanche, aí já são 9h15. Já tá na hora. Aí Já tá na hora de acabar. Então, ela vem dizendo, né? Então, as crianças têm uma cultura, né, do mundo adulto, essa cultura que já é uma tradição, né, que as famílias vão passando, que a gente vai passando, e que eles, a partir dessa cultura, constroem também as suas culturas, né? Então, da importância da gente propiciar isso para as crianças também, né? Esses momentos, assim, de construção da cultura, né? Os momentos de interação, aí ela vai trazendo, né? Ela entra nas questões da sociologia da infância, né? Que fala sobre... partiu o CC, das saudades do CC, né? Sobre as experiências que a gente proporciona, né, para as crianças no acesso à cultura, né? Olha aí as saudades, as coisas, né, gurias? A gente sente muita falta, né, desses momentos aí de partilha, sai todo mundo, vai para o intervalo, ninguém volta. Da importância do papel do professor, né, em ampliar essa cultura que é vivida, né, pelas crianças, e também de proporcionar esses momentos de interação, né, ela traz o Corsário, né, numa pesquisa que ele fez, e aí ela traz o exemplo que ele traz das cadeirinhas, né, o quanto as crianças vão interagindo, né, vão imitando o outro, né, e da gente possibilitar isso também para as crianças, né, essa cultura mais como uma ideia de humanização, né, que elas estão chegando no mundo, né, e o que a gente proporciona para elas, né, nesses momentos de cuidado e educação, né, da gente ampliar essas culturas, né, e proporcionar experiências ricas para as crianças, né, que estimulem aí a construção das suas próprias culturas, né, da sua interação, né, dos momentos de troca entre as crianças, né, não é porque elas são bem pequenas, né, quando a gente fala aí de berçário, então do maternal, né, que elas, principalmente do berçário, que elas não vão interagir, né, então fazer as rotinas mais lúdicas, né, proporcionar rotinas mais lúdicas entre os bebês, né, então é aí que ela traz o exemplo esse do Corsário, né, que por meio do corpo, né, como a Mariana dizia, né, as crianças não falam, né, numa linguagem oral que a gente entenda, né? Mas elas falam por outras linguagens, os bem pequenos, né? Então, por meio do corpo, né? Por meio do olhar, né? Então, a gente estar atento também a essas expressões, né?
E nesses momentos de experiências que a gente vai proporcionar, né, para as crianças, que possam estar também essas experiências de interações entre elas, né? Aí ela vai trazendo ali esse exemplo, né, que as crianças vão imitando, né, vão repetindo o que o outro faz, né, repetem sons, repetem movimentos, né, e a gente estar atento a esses movimentos aí das crianças, né. Gurias, querem colocar alguma coisa? Ó, não, nós somos como as crianças mais grandinhas e teimosas. Aqui fica todo mundo quieto, né? Acho que estão quietos, né? Quem está com a câmera, eu estou vendo. Agora, quem não está, a gente não sabe por onde anda. Então, tá, gurias. Assim, ó, a gente vai ter que terminar, porque eu tenho a atividade da acolhida agora às 9h30, tá? Então, tivemos aí nossa primeira aula, tá? Os materiais estão disponíveis lá, né? Esse texto da aula de hoje está disponível, tá? Quem quiser já ir, né, pegando outros materiais, no cronograma tem todos os links ali, né? Que vocês conseguem acessar os textos, mas eu acho melhor ir com calma e por semana, né? Que agora vocês têm outras disciplinas, né, que vão se somando aí, né? E tudo, gurias, que vocês forem achando, assim, ou de dúvida, né, ou que queiram conversar alguma coisa, tá? Me procurem, tá? Podem procurar aqui ali pelo AVA, né? Ou então mandar e-mail, tá? Que a gente vai conversando, vai acertando aí as coisas, tá bem? Semana que vem nós não vamos ter o encontro, porque é bem na terça-feira, né? Bem no dia da aula, tá? Mas aí vocês, se tiverem dúvida em alguma coisa da semana, assim, dos vídeos, alguma coisa que vai ser postado, tá? E se vocês na segunda-feira olharem e não verem, aí vocês me avisam, tá? Porque às vezes eu esqueço de abrir o olho, eu vou, coloco, mas esqueço de abrir ali o olho, aí vocês me avisam, tá? A Charlene te avisa. A bocão da turma. Eu sou a fofoqueira. Aqui ela não pode nos trazer bergamota, né? Não tem o chimarrão para a gente partilhar. Tá, gurias? Beijo para vocês. Até semana. Só na outra, né? Que a gente se encontra, tá bem? Boa semana. Tchau. Também gostei da aula.